Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para mais uma aula de História. Vamos encerrar esse conteúdo que é a Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei para vocês as 4 grandes causas, nós falamos disso na última aula, por que aconteceu esse conflito, né? Essa guerra mundial, porque envolve países de praticamente todos os continentes, embora a Europa tenha sido o grande palco dos conflitos. Primeira grande causa, imperialismo, disputa por territórios. As grandes potências, os países mais poderosos do mundo, disputavam territórios na África, na Ásia e também na Europa. E isso gerou conflitos, a Grande Guerra Mundial. Nacionalismo exagerado. Existia uma rivalidade muito grande entre as nações mais poderosas, e esse nacionalismo, esse amor pela pátria, essa identificação pela pátria e ao mesmo tempo o ódio pelo estrangeiro, isso também levou à Primeira Guerra Mundial. Paz armada é meio contraditório, né? Como ter paz se eu estou me preparando para uma guerra? E é isso mesmo, os países antes da guerra estavam se equipando, produzindo suas armas, porque eles previam que cedo ou tarde aconteceria uma guerra. Mas eles não imaginavam que a guerra duraria 4 anos. O que aconteceu para que a guerra começasse imediatamente? A morte do herdeiro do trono austríaco, né? A Áustria e a Hungria, 2 países que estavam unidos pela mesma coroa. A morte do herdeiro desse trono, Francisco Ferdinando, onde ele morreu, na Península Balcânica, uma região da Europa muito disputada pelos países da época, principalmente a Áustria e Rússia. Então está aqui a morte do Francisco Ferdinando e sua esposa. A morte aconteceu na Península Balcânica. Quem matou esse cara? Um sérvio, o príncipe, um jovem estudante. E a Sérvia estava ligada à Rússia. Então a Áustria declara guerra à Sérvia e à Rússia. E assim, lembra daquelas alianças, a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Essas alianças começam a funcionar, um país declara guerra para o outro, pronto, começou a guerra. A guerra, ela tem 3 fases. A primeira fase, guerra de movimento, quando as tropas estão se mobilizando. A Alemanha invade a França, atravessa a Bélgica e a França consegue conter essa primeira invasão. É a Batalha do Marne. Frente ocidental, a Alemanha em guerra contra a França. Frente oriental, a Alemanha em guerra contra a Rússia. Lembra a Tríplice Entente? Inglaterra, França e a Rússia. Tríplice Aliança, o outro grupo, rival, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro ou a Áustria-Hungria e a Itália. Bom, a segunda fase, a fase maior da guerra, né? A fase mais longa, é a Guerra de Trincheiras. Se você encontrar em algum exercício, a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como Guerra de Trincheiras. O que são trincheiras? São essas valas, esses buracos de até 640 quilômetros. É a chamada guerra estática. Se aquela primeira fase, a guerra de movimento, as tropas estão se mobilizando, essa segunda fase é uma fase para marcar posições. Enquanto eu avanço no campo de batalha, eu vou construindo as trincheiras. E é nessa fase que aparece a tecnologia da guerra, né? Canhões, tanques de guerra, metralhadoras. É uma fase muito longa. Tem uma batalha que é muito cruel, a Batalha de Verdun, a batalha entre franceses e alemães, pelo menos 500 mil mortos, 1 milhão de feridos. Foi uma guerra, uma fase, né, uma batalha terrível, durou quase 1 ano inteiro, só essa batalha. A guerra tem muitas batalhas. Você pode, depois, com mais tempo, analisar batalha por batalha, mas a Batalha de Verdun, nessa fase, é muito cruel, a mais longa da guerra. Bom, olha uma coisa que acontece na guerra
que muda o destino dela, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. A Rússia estava fazendo uma revolução, estava transformando o seu regime político, uma mudança radical. E a Rússia sai da guerra, faz um acordo com a Alemanha. A Rússia não tinha condições mais de lutar, os soldados russos, muitos sem calçado, sem equipamento, muitos morriam de fome inclusive. Quem entra no lugar da Rússia? Os Estados Unidos. Então a Tríplice Entente passa a ficar França, Estados Unidos e Inglaterra. Claro que outros países também estão aliados são aliados. Por exemplo, o Brasil está desse lado. E a Itália vem para cá. Você fez uma atividade. Por que a Itália mudou de lugar? A Itália estava aqui, veio para cá. Esses países ofereceram territórios para a Itália. Só que no final das contas, não cumpriram com a palavra. E a Itália vai ficar, mas muito irritada com isso. E a Tríplice Aliança, no lugar da Itália, que veio para cá, nós temos os turcos otomanos. Muito bem. A terceira fase, no início de 1918, com o apoio dos Estados Unidos, e na Segunda Batalha do Marne, uma das últimas batalhas da guerra, a Tríplice Entente derrota a Tríplice Aliança. Os alemães assinam a sua rendição e os Estados Unidos investiram muito dinheiro na guerra. E eles entraram na guerra para não perder esse dinheiro, esses investimentos realizados na guerra, tá bom? Então, o que faz a Tríplice Entente vencer, né? Claro, cada país tem a sua participação, só que a entrada dos Estados Unidos do lado da Tríplice Entente faz acontecer um desequilíbrio de forças. Vitória para a Tríplice Entente. Muito bem. O saldo trágico da guerra. Ao final da Primeira Guerra, ficou provado que o uso de aviação militar, canhões, tanques e gases venenosos tinha contribuído para um aumento extraordinário da capacidade de matar e destruir. Olha só, crianças, com cartaz francês. Há no vosso coração, aqui é a tradução, há no vosso coração um lugar para nós? Aumento do número de crianças órfãs. Muito bem, isso aqui você tem na sua apostila, o Tratado de Versalhes. Os países vencedores se reuniram e acharam um culpado para a guerra. Colocaram a culpa na Alemanha. Claro que não foi só a Alemanha. Esse tratado prejudicou demais a Alemanha. Tinha que pagar a indenização, tinha que se desmilitarizar. Quer dizer, não podia ter um exército, né? Um exército poderoso. A Alemanha teve que devolver territórios, pagar indenizações, e o Tratado de Versalhes vai ferir muito o moral da Alemanha. Essa situação vai explicar também por que aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial. Muito bem, esse mapinha traz os novos países que nasceram com o fim de alguns impérios, por exemplo, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria se separa da Hungria, Iugoslávia. Os países vencedores estão aqui: França, Reino Unido, que é a Inglaterra, né? A Itália, lembra que veio para esse lado. O território do Império Russo, olha só o tamanho da Rússia, preste atenção, nós vamos falar logo da Rússia. Impérios derrotados: a Alemanha perdeu, a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano. Muito bem. Foi criada a Liga das Nações, que hoje é a ONU, para resolver os conflitos, para que não acontecesse mais guerra. Mas vocês sabem, aconteceu a Segunda Guerra, essa Liga das Nações não resolveu os problemas internacionais. A Segunda Guerra, vocês verão comigo, é uma continuação dessa grande guerra. Até mais e um abraço.